Indicado pelo presidente Lula para assumir a presidência do IBGE, Márcio Postman fez uma série de críticas ao Banco Central e também ao Congresso Nacional. Direto para Brasília, repórter Yasmin Costa. Durante uma live do grupo Prerrogativas, Márcio Postman, indicado pelo presidente Lula para assumir o IBGE, defendeu um debate no Senado para rever a autonomia do Banco Central. O economista classificou o Banco Central como uma caixa preta. A taxa de juros hoje praticada, digamos assim, ela é contra o país, eu entendo isso, e ela deveria, né, o Congresso Nacional deveria estar mais atento a isso, fazer um bom debate. O que está acontecendo com o Banco Central? Até porque é uma direção que não consegue entregar as metas pelas quais a inflação deveria estar operando, por exemplo, né? Tem problema sério, inclusive na contabilidade do banco. Ele errou na sua contabilidade, recentemente foi divulgado isso. Tem o problema da compra de ouro, ou seja, tem várias questões. O Banco Central não é uma caixa preta, não há transparência, não há informações. A gente não sabe, por exemplo, dados, quem são os detentores da dívida pública no Brasil. O futuro presidente do IBGE também fez críticas à taxa básica de juros. Não há justificativa teórica, né? A não ser uma espécie de postura até mesmo política que faz questionar, inclusive, até que ponto a direção do Banco Central, especialmente o seu presidente, não é, estão associados ao que aconteceu nas eleições de 2018. Né? Tudo bem que o Banco Central não é uma expressão eleitoral, certamente, mas a forma com que ele vem atuando no Brasil me parece muito constrangedora, porque não há razão para justificar uma taxa de juros. Nós estamos com uma inflação ao redor de 3%, por exemplo, não é? É um absurdo a taxa de juros nesse patamar. Durante a live, Márcio Postman ainda alfinetou a composição do Congresso Nacional. Ele disse que os parlamentares não representam a camada mais pobre do país. Essa discussão que deve vir agora, buscando tributar patrimônio, por exemplo, não é riqueza. Esse é o ponto essencial, porque isso nos permitiria combater a desigualdade e possivelmente enfrentar melhor a pobreza no nosso país. Não é? Mas, como sabemos, é um tema árduo, né? Até porque a composição do Congresso Nacional não é muito própria a representar a base da pirâmide social. Né? Postman foi escolhido pelo presidente Lula para assumir o comando do IBGE, que vinha sendo liderado de forma interina desde janeiro por Simar Azeredo. O anúncio do nome de Márcio Postman causou mal-estar dentro do governo, em especial com a ministra do Planejamento, Simone Tebet, que não foi consultada. Em conversa com jornalistas, Tebet admitiu que não conhecia a indicação, mas confirmou que vai acatar a decisão do Palácio do Planalto. O economista já ocupou a presidência do IPEA entre 2007 e 2012 e teve uma gestão questionada por acusações de aparelhamento político. Postman foi presidente da Fundação Perseu Abramo, ligada ao PT, de 2012 a 2020 e também coordenou o programa econômico da campanha petista à presidência em 2018. O economista é conhecido por posições polêmicas. Ele já fez críticas ao PIX e sugeriu uma tarifa de 60% de imposto de renda para os mais ricos. A data da posse do novo presidente do IBGE ainda não está definida. Bom, para comentar as notícias desse domingo, já temos aqui Nelson Kobayashi. Kobayashi, bem-vindo sempre. Acho que nunca uma identificação, uma pessoa que foi indicada para o IBGE teve tanta repercussão e uma repercussão muito negativa. Muitas vezes as pessoas temem o que ele pode fazer, interferir nos balanços do IBGE, que é um órgão referência para os levantamentos no Brasil. O que é possível esperar e essas declarações dele recentes em relação à crítica aos juros? Muito bom dia, Tiago, Soraya, toda a audiência do Jornal da Manhã. Pois é, essa indicação é polêmica porque, primeiro, pela forma. O presidente Lula indica o presidente do banco, do IBGE, aliás, que está debaixo do guarda-chuva do Ministério do Planejamento, sem falar com a ministra do Planejamento. Ela ficou vendida nessa situação, uma situação já desconfortável, que ficou nítido, inclusive, nas próprias entrevistas da ministra do Planejamento, a Simone Tebet.
Segundo, por quem é o indicado. O Pockmann é alguém que é presidente do Instituto Lula, ou seja, está ligado intimamente à política ideológica do presidente e não necessariamente um nome técnico, apesar de ser economista. Ele tem um passado polêmico também em relação às suas declarações. Foi uma pessoa que se manifestou muito contundentemente contra o PIX na gestão anterior, quando o presidente Bolsonaro colocou para valer o projeto, que já era antigo, não era da iniciativa do Bolsonaro, mas foi ele quem implementou o PIX e ele foi um crítico. Então a gente tem dúvidas se o Pockmann à frente do IBGE será o técnico, o economista ou o aliado político ideológico do presidente Lula. Quando ele vem e faz as críticas à taxa básica de juros do Banco Central, mostra que ele está politicamente alinhado com o presidente Lula, o que não é assim tão bom, porque grande parte ou a maioria dos especialistas dizem que a taxa de juros é alta, mas é necessária. Vamos ver como que vai se portar agora o Pockmann à frente do IBGE, porque é uma pasta muito importante. O IBGE trabalha com os dados, com a ciência, a respeito de tudo que vai servir de base depois para as políticas públicas. É para a gente acompanhar. Koba, Fernando Haddad, ministro aqui da Fazenda, esteve em São Paulo nesta sexta-feira e disse que essas reações, para ele, são consideradas exageradas, né? E no caso de Pockmann, já fazer críticas, por exemplo, à taxa de juros, antes mesmo de tomar posse, seria um cenário adequado para ele já se posicionar? Pois é, isso é um cenário que já vem sendo falado desde o começo do ano por todos os aliados políticos. Mas o IBGE, por exemplo, não tem muito a ver com essa cena econômica, apesar do Ministério do Planejamento estar ali de braços dados com, inclusive, o Conselho Monetário Nacional, né, sendo um dos membros. O IBGE tem que pensar em dados, em pesquisa, em consulta pública, no censo, que é importante, e a crítica dele é até fora do objeto a que ele está sendo destinado, que são as pesquisas do IBGE. Eu não acredito que ele vá maquiar dados, não tenho essa pretensão, a gente tem que abraçar com a boa-fé. Mas acredito que ele, no comando do IBGE, de repente não vá tratar como deveria as melhores pesquisas. A gente sabe que as pesquisas dependem muito, os resultados das pesquisas, de quais são as metodologias, de quais são o campo de pesquisa, do período que é pesquisado, e isso pode influenciar muito no resultado final. Tomara que o Pockmann esteja à frente do IBGE com a sua qualificação técnica nas mãos, apegado aos números como é para ser um economista, porque se isso não for bem tratado, a gente pode ter resultados muito ruins do ponto de vista da radiografia que o IBGE nos apresenta para que as políticas públicas sejam tomadas.